Muitos advogados pensam que abrir um CNPJ é algo muito burocrático e cheio de complicações, mas na prática ele é bem mais simples do que parece. O problema é que muita gente não sabe por onde começar. Precisa de endereço de escritório? Qual tipo de empresa um advogado pode abrir? Qual que é o caminho correto para conseguir um CNPJ? E hoje eu vou te explicar como é o processo detalhado de como abrir um CNPJ para advogado. Quais são as estruturas permitidas pela OAB? Quais são as etapas que normalmente fazem parte desse processo? Antes de falar das etapas de abertura, é importante entender uma coisa. A advocacia é uma atividade regulamentada pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Isso significa que o advogado ele não pode abrir qualquer tipo de empresa, como acontece com a maioria das empresas no Brasil. Existem estruturas específicas para a advocacia e elas precisam respeitar essas regras da profissão. Por isso, antes de iniciar o processo de abertura do CNPJ, é importante entender essas estruturas regulamentadas. Hoje existem duas estruturas principais para uma atividade de advocacia. A primeira é a Sociedade Individual de Advocacia. Neste momento, o advogado atua sozinho, mas com a estrutura de um CNPJ para organizar a sua atividade. É uma estrutura muito utilizada para profissionais que trabalham de forma independente. A segunda é a Sociedade de Advogados, onde 2 ou mais advogados se unem para formar um escritório de advocacia. Neste caso, existe uma sociedade entre esses profissionais. Depois de escolher qual estrutura faz mais sentido, começa o processo de abertura. O primeiro passo começa definindo qual que é o endereço do escritório. E esse endereço será utilizado para registro da sociedade individual ou da sociedade de advogados. Em muitos casos, principalmente quando o advogado está começando, esse endereço pode ser até o endereço pessoal do advogado, ou seja, o local onde ele atende o seu cliente. Ou pode ser um local compartilhado, ou pode ser um local de coworking. Depois de definir o endereço, é uma etapa muito importante, e você que é advogado sabe disso. A elaboração do contrato social, a certidão de nascimento da sua empresa, do seu CNPJ. Este documento define informações tão importantes como o nome da empresa, o endereço do escritório, qual que é a atividade desempenhada no cartão do CNPJ, a participação de cada sócio se tiver e a definição do capital social. E este contrato é então enviado para a OAB. A OAB faz a análise para verificar se as cláusulas do contrato estão de acordo com as regras da advocacia. Quando a OAB analisa e aprova este contrato, acontece algo muito interessante. A própria OAB já faz uma integração com sistemas da Receita Federal do Brasil para a criação do cartão de CNPJ. E a partir dessa comunicação entre OAB e Receita Federal, o cartão do CNPJ é então emitido para o seu escritório de advocacia, seja uma sociedade de advogados ou uma sociedade individual de advocacia. Depois que o CNPJ está ativo, o advogado passa a ter uma estrutura empresarial organizada a atuar na sua profissão e prestar o melhor serviço para o seu cliente. E os honorários recebidos passam a entrar então na conta bancária da empresa, do CNPJ, facilitando assim a organização e o planejamento, para você ter o controle do que é pessoa jurídica e o que é pessoa física, os gastos pessoais com os gastos da empresa. Também fica mais fácil emitir nota fiscal, organizar o seu financeiro e planejar o crescimento do seu escritório de advocacia. Na prática, o CNPJ acaba trazendo mais organização e melhor gestão para o seu negócio. Porque mesmo o escritório de advocacia, ele nasceu para ser lucrativo, para prosperar e ter muita abundância. Um ponto importante é que a abertura do CNPJ é apenas o início da sua jornada. Depois que a empresa está funcionando, o advogado, a empresa, passa a ter obrigações, controles a serem prestados para o fisco. Um acompanhamento regular de uma contabilidade que vai produzir informações úteis para você, empresário ou advogado, tomar decisões e também estar em conformidade com a legislação do nosso país. E como a advocacia tem algumas particularidades, contar com assessoria contábil especializada em advogados pode fazer toda a diferença.
Uma contabilidade que conhece a realidade da sua profissão consegue te orientar melhor na organização financeira, na emissão de notas fiscais, no planejamento tributário e na gestão do seu negócio. Abrir um CNPJ para advogado não é um negócio complicado. Ele só precisa seguir as regras da advocacia. Entender como funcionam as estruturas e cada etapa do processo, isso ajuda o profissional a formalizar a sua atividade. E se você é advogado e está pensando em abrir um CNPJ de advocacia, a equipe da Saber Contábil pode te ajudar nesse processo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como funciona o processo para a abertura de um CNPJ para advogados, compartilhe este vídeo com um colega que também quer formalizar o seu escritório.